A paz do Senhor. Estou passando por aqui para falar um pouco sobre o que o Senhor me pediu para falar quando eu estava em batalha espiritual. No mundo espiritual, porque eu me levantei em oração pela minha família e o inimigo se levantou contra mim e eu estava completamente na dependência, do Senhor para me livrar, porque eu estava fragilizada, ferida. O que é uma batalha espiritual? É como se fosse um confronto muito parecido com o que Jesus viveu no deserto. A palavra do Senhor fala que quando Jesus foi levado, para o deserto para ser tentado pelo inimigo, ele estava 40 dias em jejum. Então, o inimigo, ele vai se levantar em batalha quando a pessoa está no momento mais vulnerável. Então, eu estava num momento muito vulnerável, eu estava jejuando há 14 dias, eu acho, mais ou menos, e eu também estava tentando, batalhar pela minha família, o inimigo. No meu caso, a estratégia que ele usou foi de tentar me tirar da realidade e tentar colocar uma realidade que não era realidade. Por exemplo, quando eu estava nos dias de batalha, ele me acusava que eu era alcoólatra. Eu nunca nem tive vício com bebida, nada disso. Então ele dizia que eu era alcoólatra e coisas que talvez ele quisesse afetar a minha estrutura espiritual, A questão da bebida, eu não sei exatamente por que ele me acusava disso. Pode ser algo hereditário, algo que tenha que possa ter existido na minha família, e ele talvez sempre planejou trazer isso para minha vida e nunca conseguiu. E aí ele se levantou com essa mentira para que eu acreditasse nessa mentira. Mas agora o Senhor me dava o discernimento que era tudo um ataque espiritual. E aí ele falava também que eu ia ser condenada e tal. E glória ao Senhor Jesus, o Senhor vem e fala com a gente da vitória. Porque assim, os ataques espirituais na mente são, às vezes, perturbação. Tipo, você tem impressão de estar vendo alguma coisa. Ou então, no meu caso, eu via uma sombra preta. Num dia específico da batalha, eu vi uma sombra preta na cozinha. Essa sombra preta, onde eu ia, ela ia atrás. E era uma sombra, assim, que fedia a enxofre. Era um cheiro horrível de enxofre. Onde eu ia, essa sombra preta ia atrás. E ela só foi embora na madrugada, que foi a madrugada em que eu creio que Jesus se levantou e veio me ajudar. Porque ela estava tentando poluir a minha mente, contaminar o meu entendimento para que eu talvez até enlouquecesse. Mas o Senhor não deixou. Então, a mensagem principal que eu recebia durante a batalha espiritual era: o Senhor Jesus, ele falava para mim que ele está muito perto de voltar e que eu tinha que falar isso para as pessoas. E durante a batalha espiritual, eu recebi a mensagem do Senhor, eu já queria sair imediatamente para falar. Só que eu queria, eu estava em outra dimensão espiritual. Eu precisava voltar para essa dimensão natural para que eu pudesse entregar essa mensagem de forma natural e não da forma que eu estava, que era completamente, talvez, além de estar no mundo espiritual, talvez eu tivesse ferida, fragilizada. Então, o que eu posso dizer é que Jesus pediu para eu deixar essa mensagem, que ele está perto de voltar, que as pessoas que precisam, se consertar, ser aperfeiçoada, elas busquem, clamem ao Senhor, façam algum propósito de jejum para que ficarem mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E as pessoas ainda que não conhecem ou que não têm muita intimidade ainda, que possam se voltar para o Senhor, porque essa vida aqui, ela vai passar tão rápido. E no final, o Senhor vai nos chamar e vai cobrar o que a gente fez com a vida que Ele nos deu, com os talentos, com as bênçãos que Ele colocou nas nossas mãos. Então, o Senhor Jesus, ele volta, para todas as pessoas que parte dessa vida terrena, falece. Então, o Senhor Jesus já tem aquela pessoa ali como decidido o destino dela. Mas a pessoa que ainda não, que ainda está viva, essa pessoa, ela precisa estar preparada para a vinda de Jesus. O dia, a hora, ninguém sabe.
o que a gente sabe, o que o Senhor deixou disponível para a gente, é que haveriam sinais. Esses sinais estão descritos, né, principalmente no Novo Testamento, Apocalipse, os evangelhos de Mateus, todos falam sobre os sinais do fim, como que seriam os sinais do fim. E para quem lê a Bíblia, para quem tem já um entendimento espiritual, a gente vê que a gente está num tempo que é quando as pessoas que mais eram firmes abandonam a mensagem do Evangelho. De amar ler a palavra. Antigamente, né, quando eu já tinha aceitado Jesus, um tempo depois, eu era apaixonada por ler a palavra. Eu queria estar lendo a palavra o tempo todo, porque quanto mais eu lia, mais poder eu sentia que vinha sobre a minha vida. Só que em 2019 eu passei por uma batalha espiritual tão forte que eu fiquei com medo de ler a Bíblia. E esse meu medo de ler a Bíblia fez o quê, né? Fez com que eu fosse me afastando dos princípios mais importantes, que é a questão do perdão, que é também a questão do amor ao próximo. Eu já não conseguia ter essa preocupação de pedir perdão, de reconhecer, né, que eu precisava amar, que eu precisava ser mais como Jesus. Então, o tempo atual que a gente está vendo é esse tempo de apostasia, em que as pessoas não querem mais buscar ao Senhor, não querem mais ler a palavra, não querem mais jejuar, né, não querem mais orar, clamar, se santificar. E a palavra do Senhor nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então essa é a mensagem, o Senhor está às portas. O dia e a hora ninguém sabe, né? Só o Pai que sabe. Mas a gente precisa viver em santidade, em santificação e confessando que Jesus vai voltar. Que a gente não esqueça que Ele vai voltar, porque se a gente esquecer que Ele vai voltar, aí a gente acaba adormecendo espiritualmente. Então essa é a mensagem, a paz do Senhor.